Mãe, não precisamos do seu ponto de vista. As palavras, que pareciam ter sido praticadas, cortadas através de mim como um vento frio. Em umas férias que eu havia preparado, fiquei com um prato no centro da sala de estar da minha filha, que eu a ajudei a decorar, em uma casa que coassinava. Depois de dizer isso, Marissa nem levantou a cabeça. Com os olhos fixos em seus copos de vinho, seus amigos riram suavemente. Meu neto ele olhou de lado depois de piscando uma vez em confusão. Eu não disse nada. Eu sorri. Era o tipo de sorriso que você veste enquanto seu interior desmorona. Mas sua dignidade merece um show. Entrei na cozinha sob o peso dos degraus fantasmas, deitei o prato com cuidado e passei silenciosamente para fora para respirar. Esse foi o momento. O momento exato em que algo dentro de mim mudou, não por raiva, mas por clareza. Clareza que não grita ou grita. Simplesmente decide. 5 minutos depois, sentado no meu carro, trouxe o número do meu advogado dos meus contatos. Sob tom, vai confiar, ainda estava preservado. Eu toquei a tela. Helena, Tom. Eu gostaria de modificar minha vontade. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Minha existência girou em torno de Marissa, minha única filha, meu orgulho e meu batimento cardíaco, antes de tudo isso, antes das palavras geladas e partidas silenciosas. Meu cônjuge Jack morreu inesperadamente de um derrame aos 27 anos. Marissa tinha apenas 7 anos. Lembro-me de pegar a mão dela na minha enquanto estava no funeral dele e fazendo uma autopromete para dar tudo a ela, não importa o quão difícil as coisas fiquem. E eu fiz. Para economizar para o futuro dela, fiz trabalhos adicionais no ensino médio, ensinou depois da escola e renunciou a 10 anos de férias. Tornando sua vida melhor do que a minha era a base de todas as opções que fiz, incluindo o veículo que dirigi e as refeições que pulei. Tivemos um relacionamento próximo. Eu pensei que éramos, no entanto. Nós dois choramos quando ela foi aceita para Georgetown. Minha avó me enviou uma joia antiga, que eu vendi para ajudar a pagar pelas despesas do dormitório. Ela não me parou, mas também não perguntou. Eu vi isso como um presente para a dama em que ela estava crescendo. Ela conseguiu uma posição em um negócio de consultoria depois de se formar na faculdade e finalmente se casou com Mark, um homem paciente com um sorriso agradável. 3 anos depois, eles tinham Eli. Marissa estava segurando minha mão enquanto eu estava na sala de parto, murmurando palavras encorajadoras. Ela murmurou, eu entendo agora, mãe, enquanto ela olhou para mim chorando depois que ele foi colocado em seus braços. Eu realmente faço. Lembrei-me daquele momento. Ela parecia finalmente entender as responsabilidades dos pais e os sacrifícios silenciosos que fiz sem nunca pedir elogios, e parecia que um círculo estava fechando. Após sua licença de maternidade, entrei para ajudar com os cuidados infantis. 3 dias por semana, peguei-lhe da creche, o levei ao parque, o preparei e permaneci até a hora de dormir para que Marissa pudesse alcançar o trabalho. Ela costumava me mandar uma mensagem durante as noites. Não poderia fazer isso sem você, mãe. Eu sorria e preservaria esses textos. Eles eram mais do que cartões ou flores. As atividades de fim de semana incluíram noites de filmes com Eli, brunches de domingo e excursões de compras rápidas. Especialmente quando relembramos a turbulência adolescente de Marissa, rimos muito. Eu revirava os olhos quando ela se referisse à torrada de abacate como uma refeição, e ela zombaria de mim por ainda ter um telefone flip. Era aconchegante e confortável. Sinceramente, pensei que fazia parte da vida dela, não apenas uma babá ou assistência, mas alguém com quem ela ainda valorizava e confiava. Quando falei, até pretendia deixar tudo para ela, incluindo a casa, os fundos e minha caixa de joias, que incluíam todas as heranças das 4 gerações de mulheres de nossa família. Um dia, eu a imaginei abrindo com Eli ao seu lado, compartilhando histórias com ele sobre sua avó, que a ensinou a ficar de pé. Marissa deu espaço para mim em seu mundo, sua casa e suas conversas naquela época. Eu era mais do que uma mãe. Ela foi atraída por mim. Ela nunca me fez sentir como se eu estivesse no caminho, mesmo que nem sempre concordássemos. Mesmo quando ela estava ocupada, ela passava com Eli porque ele queria queijo ou telefone grelhado da vovó para ver como eu era. Tinha um ritmo que você não percebe até começar a vacilar.
Pequenas ações que fazem uma grande diferença. Um programa mutuamente preferido. Eu amei como as sobras foram embaladas. A mensagem nos cartões de aniversário diz: "Te amo mais do que café." Por um longo tempo, segurei esses momentos. Lembrei-me de que era apenas tensão em um momento difícil, mesmo quando as coisas começaram a mudar gradualmente. O amor perdura apesar da mudança humana. Não da noite para o dia, de qualquer maneira. No entanto, agora posso ver o quão gradualmente estava sendo empurrado para a periferia. Como uma moldura preciosa em uma prateleira mais alta. Mais difícil de chegar, mas ainda lá. Era eu quem tinha que me adaptar. Fui eu quem deu um passo atrás, curvou-se e mostrou perdão porque e é isso que as mães fazem. E me convenci que era suficiente por um tempo. Foi sutilmente feito. Era tão sutil que eu poderia ter perdido inteiramente se não o tivesse ensaiado mentalmente centenas de vezes depois. Fui convidado para o lugar de Marissa para o café da manhã. Nada de especial, apenas ela, Mark, eu e alguns colegas de trabalho com quem ela havia se tornado amigável. Marissa costumava pedir minha torta de frutas típicas em seus aniversários quando ela era pequena, então eu o preparei. Para ajudar a definir a mesa, limpar os balcões e manter ele ocupada enquanto ela terminou de cozinhar, cheguei um pouco cedo. "Você pode colocar-los no pátio?" Ela disse, apontando para a pilha de pratos, mal olhando para cima quando entrei. Com mimosas na mão, todos se reuniram ao redor da mesa externa para brincar sobre prazos e uma conferência realizada em Atlanta. Marissa parece ansiosa para impressionar a multidão. Sorrisos brilhantes, roupas imaculadas e rolagem constante de telefone. Não me importei por não pertencer a esse ambiente. Era ela, não eles, que eu estava lá. A certa altura, ele vagou e começou a brincar com um zaper de insetos nas proximidades. Eu gentilmente estendei a mão e disse: "Querida, não toque isso. Pode ser perigoso." A cabeça de Marissa se virou. "Mãe, por favor." "Ele está bem." Ela riu, mas não estava quente. Era performativo, como se ela quisesse mostrar aos outros que ela não era um pai superprotetor. Um de seus colegas de trabalho riu e acrescentou: "As crianças hoje em dia são praticamente indestrutíveis." Marissa sorriu e levantou o copo. "Exatamente. E, além disso, minha mãe ainda pensa que são os anos 80. Tudo é um risco." O grupo riu de novo. Eu sorri, mas senti a mudança. Não apenas as palavras, mas a maneira como ela disse à minha mãe. Distante, um pouco divertido, como se eu fosse uma relíquia de uma época que ela não precisava mais. Era o tipo de piada que as pessoas riem porque é seguro, não porque é gentil. Mais tarde, enquanto limpava a mesa, criei uma viagem em família quando Marissa tinha 10 anos. Apenas uma história sobre ela tentando contrabandear conchas do mar através da segurança do aeroporto. Algo leve. Antes mesmo de eu terminar, ela acenou com a mão e disse: "Ó Deus, não este de novo." Eu congelei por um segundo. Ela costumava amar essa história. Ela costumava rir e me implorar para dizer a Eli como se fosse uma lenda da família. Mas agora estava cansado, embaraçoso, descartável. Eu me desculpei para a cozinha, disse a ela que precisava tirar a torta da geladeira. Fiquei ali um momento mais do que precisava, olhando para os ímãs da geladeira antigos que Eli havia feito no jardim de infância. Meu rosto desenhado em cores brilhantes de giz de cera com a bege grêmia rabiscado por baixo. Quando voltei para fora, a conversa mudou. Eles estavam falando sobre um projeto que Marissa estava liderando, algo grande. Uma das mulheres se virou para mim e disse: "Você deve se orgulhar dela." Eu sorri e disse: "Sempre. Ela trabalhou tanto." Marissa nem olhou para cima. Ela apenas pegou sua bebida e disse: "Ela tenta receber crédito pela minha ética de trabalho, mas é tudo eu." Os outros riram de novo, e eu também ri, mas mais suave. Não porque era engraçado, mas porque eu não queria parecer amargo. Eu não queria arruinar a imagem da mãe de apoio e agradável que conhecia seu lugar. Naquela noite, depois que os convidados saíram e eu estava reunindo minhas coisas, fiquei na porta e me virei para ela. "Você estava um pouco afiado comigo hoje," eu disse gentilmente. Eu não estava tentando envergonhá-lo. Ela não se desculpou. Ela nem hesitou. "Mãe,
Você senta algumas vezes. Preciso que você confie que eu tenho as coisas tratadas. Eu assenti. Claro. Mas algo dentro de mim se sentiu machucado. Ainda não foi quebrado, mas a primeira marca foi feita. E, como todas as contusões, eu sabia que isso iria se aprofundar com o tempo. Foi a primeira vez que percebi que talvez meu papel em sua vida não fosse tão permanente quanto eu pensava. Não é sagrado, não intocável, apenas opcional. Depois desse brunch, as mudanças vieram lentamente, quase educadamente. Não houve palavras duras, fósforos gritando, apenas uma retirada silenciosa que surgiu como neblina. Um dia eu era mãe dela, seu ajudante, sua rede de segurança. E então, sem aviso, eu era algo completamente diferente, uma presença para gerenciar. No começo, dei desculpas para ela. Ela está ocupada com o trabalho, eu diria a mim mesma quando os dias se passaram sem uma ligação. Ela está cansada, eu argumentaria quando nossas conversas se tornaram curtas, transacionais, cortadas. Mas no fundo, eu sabia. Eu podia sentir da maneira que ela saiu correndo do telefone. Como ela começou a responder às minhas mensagens com os polegares curtos por emojis em vez de palavras reais. A maior mudança veio com Eli. Eu sempre o peguei na creche às terças e quintas-feiras. Era a nossa hora. Nós íamos ao parque, alimentar patos, fazer rostos tolos durante o jantar. Mas uma terça-feira, cheguei e descobri da recepcionista que Marissa já o havia buscado. Sem texto, sem cabeça, apenas silêncio. Liguei para ela, mais confusa do que chateada. Ela respondeu depois de alguns anéis, distraída. Oh, sim. Eu queria te dizer. Minha nova assistente disse que ela poderia agarrá-lo esta semana. Estou apenas tentando ajustar nossa programação. Eu parei. Então, não estou mais fazendo picapes? Houve uma batida de silêncio. Então a voz dela se suavizou nessa paciência performativa que eu estava começando a reconhecer. Mãe, não é grande coisa. Estamos apenas tentando algo novo. Não pense demais. Ok. Mas eu pensei demais. Eu pensei nisso a noite toda. Deito na cama, lembrando todas as picapes, todo o sanduíche de manteiga de amendoim que eu fiz, todas as histórias que li para ele naquele velho sofá bege em sua sala de estar. Nada disso parecia importar agora. Então veio as férias. Naquele ano, o dia de ação de graças foi um pouco agitado, disse Marissa. Ela e Mark estavam viajando para Napa com alguns de seus colegas. O Natal, ela explicou, seria apenas nós três este ano. Ela prometeu uma ligação, mas a ligação nunca veio. Passei o Natal de manhã assistindo a uma reprise de Uma Vida Maravilhosa, com meu gato enrolado no meu colo e um presunto meio cozido que eu não conseguia terminar. Também não fui mais convidado para aniversários. Marissa começou a dizer que Lee preferia celebrações discretas, mas as fotos apareceriam mais tarde online. Festas cheias de balões, fornecedores estranhos. Nenhuma vez vi uma foto do velho cavalo de balanço que eu restaurei da infância de Marissa, a que Lee costumava adorar. Eu perguntei sobre isso uma vez. Ela deu de ombros e disse que eles doaram durante o último expurgo da garagem. Uma tarde de março, deixei um saco de sopa caseira porque ouvi Eli ter gripe. Liguei para a campainha, mas ninguém respondeu. Mais tarde, recebi um texto. Obrigado, mãe. Deixou na varanda, certo? Aprecio isso. Sem convite por dentro. Nenhuma atualização sobre como ele estava. Apenas um texto, do tipo que eu poderia ter enviado um vizinho. Eu gostaria de poder dizer que a confrontei então, que perguntei a ela o que havia feito, porque ela estava me afastando, porque tudo parecia tão vazio. Mas eu não. Fiquei esperando que ela passasse, para que as coisas voltem ao normal, para que ela acordasse e perceba o que estava fazendo. Em vez disso, comecei a encolher. Parei de sugerir planos de jantar. Parei de oferecer para ajudar. Parei de enviar mensagens de texto, a menos que ela estenda a mão primeiro, o que raramente aconteceu. Toda vez que peguei o telefone, hesitei. Eu me senti um inconveniente, um lembrete de algo que ela não queria mais em sua órbita. A mulher que uma vez me ligou 3 vezes por dia, quando Eli estava de dentição, agora mal me olhou nos olhos quando cruzamos caminhos.
Mesmo na igreja, as pessoas começaram a perguntar: como está sua filha? Não a vê há algum tempo. Eu aprendi a sorrir através disso. Ocupado, eu diria. Ela está indo muito bem. E então eu me desculparia, entrava no banheiro e sentava em silêncio na barraca até que o nó na minha garganta se soltasse. Há uma certa dor em se tornar invisível para alguém que você ajudou a moldar. Um tipo de tristeza que não recebe um funeral, sem fechamento, nenhum adeus final, apenas distância e silêncio. E então, pouco a pouco, parei de aparecer. Era uma noite de terça-feira, o tipo de noite de outono que costumava significar pimenta no fogão, e Eli se enrolou no sofá sob um cobertor que eu tricotaria quando Marissa estivesse grávida. Mas naquela noite, eu me senti sentado rigidamente na beira do sofá, sem saber por que fui convidado. Marissa me mandou uma mensagem no início da semana, organizando um pequeno jantar na terça-feira. Alguns dos parceiros de Mark e suas esposas, vêm se você for livre. Não havia calor nele, mas também nenhuma rejeição clara. Apenas neutro, como se estivesse estendendo uma cortesia mais do que realmente me querendo lá. Mas eu ainda disse que sim. Talvez uma parte de mim esperava que isso fosse um sinal de que as coisas estivessem se virando, que talvez eu fosse muito sensível, que talvez eu entrasse e ela me cumprimentasse com um abraço como costumava. Ela não. Quando cheguei, a porta já estava aberta. Eu entrei e chamei a olá. Da cozinha, ouvi a voz de Marissa, distraída e apressada. Sim, apenas entre, mãe. Estamos na sala de jantar. Coloquei a garrafa de vinho que trouxe no balcão. Ninguém o reconheceu. Olhei ao redor da sala. Era lindo, perfeitamente arranjado, velas iluminadas, modernas e elegantes de uma maneira que o fez parecer mais um showroom do que uma casa. Entrei na área de jantar, onde outras 6 pessoas já estavam sentadas. Todo mundo parecia polido, caro, à vontade. Marissa me apresentou com uma onda casual. Esta é minha mãe, Lena. Uma das mulheres sorriu educadamente. Oh, você é quem ensinou inglês, certo? Eu assenti. Sim, por 32 anos. Eu me aposentei há alguns anos. Ela costumava escrever todos os meus ensaios no ensino médio, acrescentou Marissa com uma risada. Ela chamaria isso de edição, mas vamos ser reais. A mesa riu. Era inofensivo na superfície, mas sentia picada. Não escrevi seus papéis. Eu os revi. Eu a ensinei a pensar por si mesma, a escrever com propósito. Eu não disse nada. Eu sorri. O jantar continuou. Conversas agitadas com promoções, tendências de mercado e reformas domésticas. Eu ouvi principalmente. Tentei pular uma vez, mencionando um livro que acabei de terminar, um livro de memórias de uma mulher que reconstruiu sua vida após o divórcio. Foi sharp, inspirador. Eu pensei que iria pousar. Marissa interrompeu antes de eu passar pelo título. Mãe, não podemos. Este não é um clube do livro. Ela disse com um meio sorriso, mas sua voz tinha uma vantagem, do tipo que cortou mais profundamente porque era para parecer leve. Houve uma pausa, desajeitada, pequena, mas o suficiente. Um dos homens limpou a garganta e mudou de assunto. Eu senti meu rosto nivelado. Eu empurrei uma ervilha em volta do meu prato com meu garfo, de repente muito ciente da minha postura, minha idade, minha casa. Fiquei quieto o resto da noite. Depois do jantar, enquanto ajudava a reunir pratos, cheguei para ajustar a peça central floral, um pouco grande demais e bloqueando a visão das pessoas. Marissa se moveu rapidamente e disse que, não. Eu paguei alguém para projetar isso. Apenas deixe. Foi tão afiado, tão final que eu quase deixei cair o prato na mão. Ficamos na cozinha, apenas nós dois, por um momento. Eu olhei para ela, tentando encontrar a garota que costumava adormecer no meu colo, aquela que chorou quando eu esqueci de beijar sua boa noite. Aquele que costumava implorar pelo meu conselho. Marissa, eu comecei suavemente. Não sei o que fiz de errado, mas ela não me deixou terminar. Mãe, você não fez nada de errado. Você é demais. Às vezes, você precisa entender que nem tudo precisa da sua opinião. Apenas vamos fazer as coisas do nosso jeito. Lá estava.
entregue brutalmente claro pontuado. Eu fiquei lá atordoado, piscando. Ela olhou para mim, esperando uma reação. Eu não dei a ela nenhum. Em vez disso, eu sorri. O mesmo sorriso cuidadoso que eu usava antes, aquele que diz: eu ouço você. Mesmo quando as palavras parecem venenos, eu colecionei minha bolsa, beijei ele boa noite na testa. Ele já estava meio dormindo no sofá e me deixou sair. Eu dirigi para casa em silêncio, minhas mãos apertadas no volante. A estrada à frente estava escura, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando descobrir como consertá-lo. Eu estava apenas avançando porque algo em mim, algo quieto, firme e sofredor, começou a acordar. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com o cheiro de lavanda velha e o rangido familiar do chão do meu quarto enquanto eu subia. A casa estava quieta, cheia de memórias emolduradas. Desenho de Marissa no jardim de infância de Marissa, uma foto de Jack rindo no jardim, a aquarela manchada de Eli enfiou a geladeira na geladeira. Essas paredes mantinham nossa história, mas ultimamente, eles se sentiam como um museu da vida de outra pessoa. Fui até a cozinha, fiz café e sentei à mesa onde Marissa costumava fazer o dever de casa. Eu olhei pela janela para o balanço vazio no quintal. Eu não conseguia parar de ouvir a voz dela. Você é demais às vezes. Nem tudo precisa de sua opinião. Vamos fazer as coisas do nosso jeito. Não foram as palavras que me quebraram. Era a facilidade com que ela os disse, como se tivesse ensaiado, como se estivesse atrasado. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu era necessário. Eu fui a pessoa que apareceu, que trouxe sopa quando estava doente, que ficou acordada até tarde costurando trajes de peças escolares, que receberam telefonemas noturnos durante rompimentos e colapsos de carreira. Eu havia dado e dado e dado, não porque esperava elogios, mas porque acreditava que era isso que o amor fez. O amor apareceu. Mas agora eu era um fardo. Um acessório que ela trouxe quando se adequava à sua imagem de família e escondeu quando não o fez. Eu não a confrontei. Não enviei um texto longo ou agende uma palestra. Acabei de dar um passo em silêncio, completamente. Naquela semana, devolvi a chave sobressalente que ela havia me deu anos atrás, escorreguei em um envelope, deixei-a em sua caixa de correio. Sem nota. Quando a escola de Eli teve um almoço de avós, eu fiz um RSVP. Eu vi fotos mais tarde. Marissa trouxe a mãe de Mark. Ela estava linda, vestida de marinha, segurando a mão de Eli. Isso costumava ser eu. Parei de oferecer para buscá-lo do treino. Não perguntei se eles precisavam de ajuda nos fins de semana. Não ofereci conselhos quando ouvi por meio de um amigo em comum que Marissa havia sido preterida para uma promoção. Eu simplesmente a deixei ser. Eu deixei todos estarem. Judite, minha cunhada, me ligou alguns dias depois. Ela disse: Você está bem? Você não mencionou Marissa há semanas. Eu parei. Acho que estou aprendendo a deixar alguém que já me soltou. Judite não disse nada por alguns momentos. Então ela suspirou. Levou você o suficiente. Isso me fez rir. Não é uma risada completa, mas o tipo que parece mais respirando depois de estar debaixo d'água. O problema é que eu não saí de raiva. Não pisei ou gritei ou escrevi cartas longas explicando o quão magoado eu estava. Saí com exaustão, o tipo de cansado que não desaparece. O tipo que penetra nos seus ossos quando você está se encolhendo há muito tempo na vida de outra pessoa. Comecei a viver. Parei de reorganizar meus dias pelas necessidades de Marissa. Cancelei um alerta em pé no meu telefone que me lembrou de fazer o check-in com Marissa. Excluí a pasta de receitas que eu estava colecionando para passar para ela. Em vez disso, comecei a ler mais livros reais, os grossos que eu nunca tive tempo quando estava ocupado demais gerenciando todo mundo o cronograma de outra pessoa. Fui ao centro comunitário e me inscrevi para uma aula de aquarela. Até visitei Judite para um retiro de fim de semana, onde nos sentamos à beira do lago e conversamos sobre nossos maridos, nossa juventude e todas as mulheres de trabalho invisíveis até que finalmente o derrubamos. Uma tarde, enquanto limpava o sótão, encontrei o velho cobertor de bebê que havia crochê antes de Marissa nascer. Sentei-me, passei os dedos ao longo da costura e não chorei. Não porque eu não estava triste, mas porque não tinha mais nada para sofrer. Eu tinha feito minha parte.
Eu dobrei o cobertor suavemente, coloquei-o em uma caixa rotulada como a Memorizan e o empacotei. Marissa nunca ligou para perguntar por que eu parei de aparecer. Ela não perguntou por que eu não trouxe presentes para o aniversário de Eli, por que não enviei lembretes para compromissos do dentista, nem deixo de sopa durante a temporada de gripes. Talvez ela tenha notado. Talvez ela não o fez, mas não disse nada. E pela primeira vez na minha vida, nem eu. Há um tipo de silêncio que não vem da paz. Vem de ser apagado. A casa parecia muito grande naqueles dias, não em metragem quadrada, mas na memória. Cada canto sussurrou lembretes. O espelho do corredor ainda refletia a mulher que costumava trançar os cabelos de Marissa antes da escola. Ainda carregava a mancha da impressão manual de Eli da última vez em que ele percorreu o corredor. Mas agora tudo parecia congelado no tempo. Como a vida que uma vez pulsou aqui, havia sido drenada em silêncio. Passei dias inteiros não falando uma única palavra em voz alta. Eu não tinha mais ninguém para ligar à noite. Nenhum jantar planeja comprar, sem aniversários para planejar. Meu telefone ficou quieto, exceto por textos promocionais ou lembretes de consultas. Comecei a odiar o din de uma notificação. Não porque veio, mas porque nunca veio dela. Em um sábado, fui ao mercado de agricultores locais sozinho. Eu costumava levar ele comigo. Ele implorava por milho de chaleira e experimentava todas as amostras de maçã com comentários sérios, como se fosse um sommelier de frutas. Naquele dia, fiquei com uma cabine de mel, olhando para uma jarra que eu sabia que ele amava e senti lágrimas construir atrás dos meus olhos. Eu os pisquei antes que alguém pudesse ver. Eu voltei para casa com uma sacola vazia. As noites foram as piores. Eu sentava na beira da minha cama, segurando meu telefone, o polegar pairando sobre o contato dela. Às vezes, eu rolava nossos triais de texto antigos, lendo as pequenas mensagens que costumavam parecer linhas de vida. Obrigado por buscar-lo. Você é o melhor, mãe. Não poderia fazer isso sem você. Agora, essas palavras são como ecos de um estranho. Eu tentei preencher o espaço. Entrei para um círculo de tricô na igreja local, mas me senti deslocado, como se não tivesse o tipo certo de tristeza. Algumas mulheres perderam maridos. Outros estavam lutando contra doenças. Minha dor era diferente. Foi invisível. Ninguém traz caçarolas quando sua filha decide que você não é mais necessário. Certa manhã, olhei para mim no espelho e mal reconheci a mulher olhando para trás. Meu cabelo estava desenrolado. Meus olhos estavam cansados. Meus ombros desmaiavam de uma maneira que nunca tinham antes. Eu parecia alguém que estava esperando muito tempo para alguém amá-la novamente. Naquela tarde, abri um armário e puxei uma caixa rotulada como a Marissa. No interior, havia dezenas de lembranças, uma pulseira hospitalar desde o nascimento, seu boletim de jardim de infância, fotos de nós assando juntos em aventais cobertos de flores. Puxei um desenho que ela fez quando tinha 6 anos. 2 figuras de bastão de mãos dadas rotuladas como a Mian e a Mami. Minha respiração presa na minha garganta. O que mudou? Eu não era uma mãe perfeita. Eu sabia disso. Eu tive minhas falhas. Eu me preocupei demais. Deu conselhos muito livremente. Podou quando eu deveria ter recuado. Mas tudo o que fiz veio do amor. Um amor feroz e implacável. E agora parecia que nada importava. Como a pessoa que eu amava há mais tempo, decidiu que era descartável. Sentei-me no chão por um longo tempo com o desenho em minhas mãos. Horas se passaram. A luz na sala mudou de ouro quente para cinza. Eu não me movi. Eu não chorei. Eu apenas sentei. Esse foi o meu ponto mais baixo. Não é a solidão, nem o silêncio, mas a percepção de que eu havia passado 62 anos dando e agora não tinha ninguém que nem perguntou como eu estava. Naquela noite, eu não jantei. Eu não liguei a TV. Eu simplesmente fui para a cama. E antes de fechar os olhos, sussurrei no escuro: não posso continuar vivendo assim. Não como um apelo, não uma rendição, mas como uma promessa. Algo tinha que mudar porque a mulher que eu me tornava, quieta, esquecida, esperando, não era quem eu deveria ser. Eu não sabia qual seria o próximo passo. Eu não tinha um plano.
Mas eu sabia uma coisa com certeza absoluta. Eu não passaria o resto da minha vida lamentando alguém que ainda estava vivo. A mudança não veio com uma grande revelação ou raio de clareza. Ele veio silenciosamente em uma quinta-feira chuvosa. Eu decidi limpar o pequeno armário de arquivamento escondido no canto do meu quarto, o que eu não abriu há anos. Foi repleto de extratos bancários antigos, formulários de seguro, garantias expiradas e envelopes de manila que amarravam os cantos. Eu não estava procurando nada em particular. Eu só precisava fazer algo. Qualquer coisa. Eu peneirei nos papéis mecanicamente até que minha mão pousou em uma pasta verde escura, mais espessa que o resto. Eu o puxei e senti o peso de seu conteúdo antes mesmo de abri-lo. Minha vontade, a que eu desenhei há quase uma década, quando não tinha dúvida de quem tudo iria. Abri devagar, como se pudesse dizer algo diferente agora. Lá estava em tinta preta limpa: beneficiário primário, Marissa J. Derro. O beneficiário secundário, Eli Rua Derro, para herdar até os 25 anos de idade. Minha casa, minhas economias, anel de casamento da minha avó, o espelho antigo no corredor, minha pensão, minha caixa de joias, tudo. Cada linha era uma carta de amor que ela nunca havia lido. Uma vida inteira de sacrifícios documentados em termos legais. Eu tinha planejado que ela tivesse tudo, acreditando que ela levaria adiante o legado com cuidado e gratidão. Acreditando que tudo que eu tinha, mesmo que pouco era, significaria algo para ela. Mas agora eu não conseguia nem receber uma ligação no Natal. Agora eu era o fantasma da família, alguém que ela referenciou quando necessário e ignorou o resto do tempo. Enquanto eu olhava para o nome dela naquela página, algo mudou dentro de mim. Não com raiva, não em apesar. Foi como ver a verdade pela primeira vez, pura e inegável. Essa mulher, a que eu me derramei, não me considerava mais vital para a vida dela. Ela havia se tornado alguém que me tolerou, não alguém que me valorizava. E ainda aqui eu ainda estava presenteando a ela tudo que trabalhei, mesmo na morte. Definei a vontade e olhei em volta do meu quarto. As prateleiras estavam cheias de lembretes de quem eu era: uma mãe, uma professora, uma mulher que antes acreditava que seu amor nunca poderia ser superado. Percebi que estava esperando a permissão para levar minha vida de volta. Mas eu não precisava disso. Não dela. Não de ninguém. Mais tarde naquela noite, abri um baú de armazenamento no pé da minha cama. No interior, havia algumas coisas que eu não olhava há anos. Fotos antigas, lembranças e uma carta que meu marido, Jack, me escreveu no nosso 15º aniversário. Ele morreu 2 anos depois. Eu mantive essa carta por causa da linha final. Não importa o que aconteça, Lena, nunca esqueça que você nunca foi feito para ser invisível. Essa frase me parou de frio. Invisível. Era exatamente o que eu me tornei, não apenas para Marissa, mas para mim mesmo. Eu me abaixei em serviço e silêncio. E para quê? Peguei meu laptop e procurei Tom, meu antigo advogado. Ele se aposentou, mas sua empresa ainda estava ativa. Deixei uma mensagem solicitando uma consulta. Então me sentei para trás, fechei a pasta e a reservei. Algo havia clicado. A descoberta não foi apenas a vontade. Considerava que meu amor, embora incondicional, não precisava ser não reconhecido. Esse planejamento para um futuro em que tudo o que eu possuía foi para alguém que não se incomodou em me incluir em um jantar de terça-feira não era um ato amoroso. Foi alto azuro. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação tranquila que não sentia há anos. Eu fiz café da manhã para mim. Não brinde, não algo rápido, mas um prato completo: ovos mexidos, frutas frescas, chá em uma xícara de verdade. Toquei meu disco favorito de Ella Fitzgerald enquanto comia, deixando a música encher os cantos da casa que cresceram tão parados. Então peguei um caderno e comecei a escrever. Não cartas a Marissa, não explicações, apenas pensamentos. O que importava para mim, que legado eu queria deixar para trás, nomes de instituições de caridade que eu admirava, anotações sobre Lee, o garoto em que eu ainda acreditava, mesmo que não pudesse mais alcançá-lo. A vontade tinha sido meu presente final. Mas agora eu estava repensando que tipo de presente eu queria sair e para quem. E pela primeira vez em um longo tempo, senti algo desconhecido subindo em mim novamente.
Um senso de direção, de um propósito silencioso e deliberado. Algo havia mudado em mim, mas eu não apreciei. Deixei-se acalmar, como o nevoeiro levantando lentamente para revelar uma estrada que eu não via há anos. Na manhã seguinte a encontrar minha vontade, fiquei em frente ao espelho do banheiro e me olhei com novos olhos. Eu não parecia mais jovem. Eu não parecia mais forte, mas parecia acordado. Pela primeira vez em anos, a mulher olhando para mim não existia apenas para outras pessoas. Ela parecia alguém que se lembrava de ter um nome. Lena. Não mãe. Não avó. Não a você poderia apenas, ou a você se importaria. Apenas Lena. Passei naquela manhã fazendo algo que não fazia há anos. Eu me vesti para mim. Nada de extravagante, apenas uma blusa azul macia que eu costumava usar no primeiro dia de aula quando ensinei. Ainda se encaixa, um pouco confortável na cintura. E quando olhei no espelho, a vi novamente. A mulher que costumava ficar em um quadro negro e falar com propósito, que costumava comandar uma sala com histórias e Shakespeare. Fiz uma xícara de chá e saí para o pequeno jardim no meu quintal. As rosas estavam florescendo novamente, delicadas e persistentes. Eu prendi alguns e os coloquei em um vaso na janela. Eu não dei para hóspedes ou para a empresa ou para a família. Eu fiz isso porque queria beleza no meu próprio espaço. Naquela semana, peguei uma velha caixa de hobbies que eu abandonei. Eu pintei de novo, não bem, mas livremente. Andei pelo parque sem olhar para o meu telefone. Eu naveguei na biblioteca e me deixei passear pelas prateleiras como costumava quando Marissa era pequena e sentava ao meu lado lendo A Lua de Boa Noite no chão acarpetado. E comecei a lembrar as coisas. Não são lembranças de Marissa, ainda não, mas de mim. A garota que queria ser escritora uma vez. A adolescente que passou os fins de semana se voluntariando em um abrigo local. A jovem mãe que ainda encontrava tempo para o diário depois da meia-noite, quando Jack dormia com a mão descansando suavemente no quadril. Até cavei o teclado empoeirado do armário do quarto de hóspedes e comecei a tocar novamente. Eu não era bom. Eu me atrapalhei pela mesma música uma dúzia de vezes, mas sorri toda vez que bati nas notas certas porque elas eram minhas. Houve um momento que o selou, no entanto. Um momento pequeno e inesperado que me disse que a mudança não era apenas emocional, era permanente. Eu estava andando pelo supermercado e encontrei a senhora Engel, uma velha vizinha do quarteirão em que morávamos quando Marissa era adolescente. O cabelo dela estava mais fino, mas sua voz não mudou. Conversamos por um tempo, palestras pequenas, atualizações, risadas educadas. Então ela disse: "Como está Marissa? Ainda está mantendo você ocupado?" Eu parei, mas não fui. Nós não nos vimos nem um ao outro, eu disse calmamente. Mas estou bem. Comecei a pintar novamente e estou procurando viajar na próxima primavera. Estou pensando na Irlanda. Ela sorriu, assentiu e disse: "É bom saber que você está fazendo as coisas por si mesmo." Essa foi a palavra você mesmo. Eu não tinha ouvido isso há anos. Naquela noite, fiz um copo de vinho e sentei na varanda dos fundos com um cobertor em volta dos meus ombros. As estrelas estavam fracas, mas estavam lá. E pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava esperando ninguém. Não é para uma chamada, não por um pedido de desculpas, não por um convite. Eu terminei de esperar. Percebi que em algum lugar da minha dor, esqueci que minha vida sempre foi minha. Ser mãe era um capítulo bonito, brutal e altruísta, mas não a história toda. Eu ainda tinha mais para escrever. Eu não planejei vingança. Não redigi mensagens ou ensaio confrontos. Eu simplesmente comecei a viver de maneira diferente, mais quieto, mais forte, não alto, não maldoso, apenas acordado. E nessa quietude, comecei a me curar. Eu nunca disse uma palavra a Marissa sobre o que estava planejando. Não houve discursos dramáticos, cartas contundentes, nenhuma ligação tarde da noite cheias de acusações. Eu tinha feito toda a conversa que eu já faria. O que fiz agora, fiz em silêncio, para não provar um ponto, mas para recuperar uma vida que havia sido minha o tempo todo. Tudo começou com pequenos atos que provavelmente pareciam insignificantes do lado de fora, mas eram monumentais para mim. Mudei o beneficiário da minha conta bancária.
Abri uma nova conta poupança em uma cooperativa de crédito que ela não sabia que existia. Eu me encontrei com um planejador financeiro, uma mulher gentil chamada Erika, especializada em reestruturação imobiliária. Ela não fez muitas perguntas quando eu disse que queria reavaliar meu legado. Ela apenas ouviu, explicou opções e assentiu com um entendimento calmo e firme. Revisamos tudo, não apenas a vontade, mas as intenções por trás disso. Eu disse a Erika que eu queria que ele tivesse algo, mas apenas se certas condições fossem atendidas. Eu não queria que meu nome fosse lembrado como fonte de direito. Eu queria que isso significasse algo. Eu criei uma confiança a ser acessada por ele somente após os 25 anos, desde que ele concluísse algum tipo de educação, assistência, universidade, qualquer coisa. E nomeei a irmã do meu falecido marido, Judite, como administrador. Ela era a única em que eu ainda confiava para honrar meus desejos. A casa, que sempre foi destinada a Marissa, redirecionei para um programa que fornecia moradia de transição para mães solteiras. Não estava sem despeito. Era um círculo completo. A casa que me levou através de anos de sacrifício agora poderia levar outra pessoa. Alguém que não teve as chances de Marissa desperdiçou. A decisão mais dolorosa foi a joia. Eu segurei cada peça na minha mão antes de deixá-la ir. As pérolas da minha mãe, o broche da minha avó, o anel de casamento colocado no meu dedo todos esses anos atrás. Eu doei a maioria deles para o leilão de captação de recursos de um abrigo feminino, e o restante que empacotei em uma pequena caixa de veludo, não para Marissa, mas para Eli. Incluí uma carta que ele receberia um dia, não uma carta amarga, mas uma cheia de verdade sobre quem eu era, sobre o quanto eu amava, sobre como o amor às vezes vem em proteção silenciosa, não uma indulgência alta. Todos os dias tomava uma nova decisão, silenciosa, privada, poderosa. Não postei nada online. Eu não falei sobre isso no clube do livro. Eu nem disse a Judite imediatamente. Eu simplesmente continuei me movendo, um passo intencional de cada vez. Quando as revisões legais foram feitas, meu advogado, Tom, ainda nítido despite sua semi-aposentadoria, olhou para mim em sua mesa e disse: "Você tem certeza sobre isso, Lena?" Eu sorri e assenti completamente. Ele se inclinou para trás e deu uma risada suave. A maioria das pessoas que faz isso ainda está tentando enviar uma mensagem. Não estou enviando nada, eu disse calmamente. Acabei de esperar o assunto. Depois de deixar o escritório, parei em um pequeno café que não visitava há anos. Encomendei um café com leite, sentei em minha janela e abri meu caderno. Comecei a listar todos os lugares que eu queria visitar antes de completar 70 anos. Nada de extravagante, nenhum resorts de 5 estrelas ou cruzeiros mundiais, apenas lugares pequenos e bonitos. O Grand Canyon, uma cabine em Vermont, a livraria em Boston. Jack sempre quis ver lugares que me lembraram que eu ainda tinha mais vida para viver. Em casa, encaixei os velhos lembretes. Eu removi o diploma da faculdade emoldurado de Marissa do corredor e o substituí por uma impressão de uma pintura abstrata que comprei de um artista local. Eu derrubei o calendário com os eventos escolares de Eli para o qual nunca fui convidado. Excluí o lembrete anual que dizia: presente do Dia das Mães de Marissa. Eu não precisava mais ser lembrado. Isso não era amargura. Foi clareza. Eu não estava planejando vingança. Eu estava criando paz. E talvez a parte mais libertadora de tudo isso fosse que Marissa não tivesse ideia. Ela pensou que a distância era passividade. Ela pensou que eu simplesmente desapareceu no fundo, como uma luz fraca deixada fora do hábito. Mas eu não estava escuro. Eu era deliberado. E enquanto ela passou por sua vida, certa de que eu ainda estava sentado no canto, esperando um lugar em sua mesa, eu estava construindo silenciosamente uma nova mesa, uma que ela nunca foi convidada. A princípio, as mudanças não pareciam se registrar com Marissa. Ou, se o fizessem, ela não disse nada. Talvez ela assumisse que eu estava simplesmente passando por uma fase, uma rebelião silenciosa que ela poderia ignorar até eu voltar, amolecida e pronta para retomar meu papel como mãe sempre disponível. Mas eu não estava me rebelando. Eu não estava com raiva. Eu estava simplesmente pronto. Tudo começou com um favor perdido. Ela ligou para uma tarde de quinta-feira, enquanto eu estava no meio da minha aula de aquarela, uma nova rotina que eu tinha amado. "Ei", ela disse, tomou o tom.
Você pode pegar Eli na escola hoje? Mark e eu estamos presos no trabalho. Parei, olhando pela janela do estúdio para a chuva caindo suavemente sobre o estacionamento. Não senti culpa. Desculpe, estou no meio de alguma coisa, respondi. Você pode querer experimentar Judith. Ela mencionou que estava livre esta semana. Houve um longo silêncio do outro lado. Certo. Ok, eu vou descobrir. E ela fez. O mundo não entrou em colapso porque eu não estava lá para pegar as peças e não me senti mal por isso. Voltei a pintar uma flor macia lilás, um pouco fora do centro, mas bonita da mesma forma. Então veio a reunião de fim de semana. Costumava ser certo que eu traria à sobremesa minha torta de limão, a que havia se tornado tradição. Ouvi falar da reunião de Judith, que havia sido convidada. Ninguém me ligou. Eu não ofereci a torta. Passei o domingo andando pelos jardins botânicos, respirando ar limpo, observando estranhos sorrirem um para o outro sem expectativa. Os dias se passaram, depois uma semana, e lentamente comecei a notar que algo havia mudado, não apenas para mim, mas nela. Ela começou a ligar com mais frequência, para não conversar, mas para perguntar: você ainda pegou as luzes de Natal? Você ainda virá conosco para a fazenda de árvores este ano? Eu estava pensando em fazer esse recheio que você faz. O que há de novo? Cada vez que respondia honestamente, mas sem me exagerar. Não pulei para dizer que sim. Eu não ofereci extras. Eu era educado, claro, calmo, e quanto mais limites eu mantinha, mais confusa ela se tornava. Depois que ela mandou uma mensagem: ei, eu não tenho notícias de você há algum tempo. Tudo bem? Eu olhei para essa mensagem por um longo tempo. Tudo finalmente estava bem porque, pela primeira vez, eu não estava me esforçando para ganhar seu amor. Eu estava morando no meu. O verdadeiro ponto de virada veio durante um brunch da família organizado por seus sogros. Eu fui principalmente pelo bem de Eli. Ele correu para me abraçar quando entrei, a mesma luz em seus olhos que me lembrou que nem tudo estava perdido. Mas Marissa? Ela parecia assustada, quase nervosa, como se minha presença significasse algo diferente agora, como se ela pudesse sentir que eu não estava mais orbitando sua vida. Durante a refeição, sorri, conversei e não me inseri. Não ofereci para ajudar na cozinha. Não tentei suavizar a tensão quando Marissa estalou em Mark. Eu não estava frio. Eu estava simplesmente separado e podia senti-la percebendo. Depois da sobremesa, quando as pessoas estavam se misturando e embalando sobras, ela me puxou para o lado. Você tem sido diferente ultimamente, disse ela, estudando-me. Eu sorri. Acho que tenho. É algo errado? Não, eu disse, segurando o olhar dela, apenas escolhendo passar meu tempo um pouco diferente hoje em dia. Ela abriu a boca como se pudesse dizer mais, mas depois parou. E nessa pausa, nessa incerteza sutil, senti isso, a mudança. Por tanto tempo, eu vivi nas bordas de sua aprovação. Mas agora, ela não tinha certeza. Ela estava chegando, medindo, se perguntando quanto de mim ainda tinha acesso. Meu silêncio havia se tornado mais forte do que minhas palavras jamais foram. Eu não precisava provar nada. Eu não precisava que ela notasse, mas ela tinha, e isso a perturbou mais do que qualquer confronto jamais poderia. Naquela noite, voltei para casa na minha casa tranquila, acendi uma vela e toquei um dos antigos discos de jazz do meu marido. Fiquei junto à janela, bebendo chá e pensei: é assim que parece ficar em sua própria vida. Não esperando, não perseguindo, apenas de pé, estável, fundamentado, inteiro. Não foi planejado. Não houve orquestração dramática, nenhum público esperando de respiração. Apenas um telefonema, um lembrete de calendário e uma sala. Meu advogado, Tom, havia ligado uma semana antes. Lena, tudo está finalizado. Todos os documentos são assinados e autenticados. Você disse que queria uma leitura da vontade. Você ainda está colocado nisso? Sim, respondi. Eu quero isso enquanto ainda estou aqui para olhar-los nos olhos. Tom não questionou. Ele simplesmente estabeleceu uma data e prometeu critério. Solicitei uma coisa: que Marissa, Mark, Judith e Eli estejam presentes.
Não porque eu precisava fazer uma cena, mas porque queria clareza. Sem interpretações errôneas, sem acusações sussurradas mais tarde. Apenas a verdade, falada uma vez. A voz de Marissa no telefone estava hesitante quando eu a convidei. Você está fazendo uma vontade de ler agora? Você não está doente, está? Não, respondi. Mas eu fiz mudanças e quero garantir que todos entendam o que está no lugar. Oh, ela disse, insegura. Ok. O dia chegou. Eu usava um suéter e calça da marinha, a mesma roupa que eu costumava usar para conferências de pais e professores não formais, mas compostos, pretendia lembrar às pessoas que eu era alguém que tinha coisas a dizer e um motivo para ser ouvido. O quarto no escritório de Tom era modesto, uma mesa longa, cadeiras, uma foto de água com óculos bem empilhados. Eli se mexeu ao lado de Marissa, que se sentou em frente a mim, sua expressão ilegível. Mark parecia entediado. Judith, ao meu lado, deu uma melancolia à minha mão. Tom começou. Obrigado a todos por terem vindo. Lena pediu que eu leia sua vontade e testamento final para que não haja confusão no futuro. Ele não dramatizou. Ele simplesmente leu. O nome de Marissa nunca surgiu. Seus olhos se estreitaram a princípio, depois as sobrancelhas se uniram em uma carranca suave. Ela se inclinou para frente um pouco, esperando, mas todo o legado, a casa, as contas, os pertences pessoais, era designada em outros lugares. Judith foi nomeada como executor. A casa deveria ser doada. As joias haviam sido divididas entre leilões de caridade e uma confiança. A economia foi financiar bolsas de estudo para mães solteiras que cursam o ensino. A confiança de Eli foi delineada com cuidado, acesso atrasado, marcos educacionais com Judith como guardião de suas condições. Marissa sentou-se mais reta. O silêncio na sala ficou pesado. Quando acabou, Tom dobrou a pasta fechada e olhou para mim. Lena, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu me virei para minha filha. O rosto dela estava pálido. Seus lábios se separaram um pouco em descrença. Mark se inclinou para longe dela como se não quisesse não parte do que veio a seguir. Eu respirei. Eu não fiz isso para puni-lo, eu disse. Isso não é vingança. Este é o reconhecimento dos anos em que apareci, os anos que esperei, os momentos em que fui demitido. Marissa abriu a boca, mas eu gentilmente levantei a mão para detê-la. Não. Deixe-me terminar, porque esta é a única vez que teremos essa conversa. Ela fechou a boca, as mãos apertadas em seu colo. Eu te amei, Marissa, mais do que tudo. Mas em algum lugar ao longo da linha, parei de ser uma pessoa para você. Eu me tornei uma ferramenta, algo para usar quando conveniente, para ignorar quando inconveniente. Perdoei isso por um longo tempo. Não dei desculpas. Eu olhei para ele então. Seu rosto jovem parecia rasgado, confuso, talvez até assustado. Mas eu suavizei minha voz. Eli, se você está ouvindo este ano daqui, espero que você saiba que nunca se tratava de cortar as pessoas. Tratava-se de me honrar. Ainda acredito em você. É por isso que você faz parte disso. Mas amor, amor verdadeiro, não é apenas biologia ou obrigação. Trata-se de respeito e limites. Voltei-me para Marissa. Não estou mais com raiva, mas fiz as pazes com a vida que vivi e com a mulher que me tornei. Esse é o legado que quero sair. O silêncio depois disso era grosso. Marissa parecia ter sido um tapa, mas eu o vi, o piscar em seus olhos, não o ódio, não o desafio, mas outra coisa. Reconhecimento. Ela ficou abruptamente. Eu preciso de um pouco de ar. Sem outra palavra, ela saiu. Mark seguiu alguns segundos depois. Judith colocou a mão no meu ombro. Ele olhou para mim, então em silêncio se levantou e se aproximou. Ele não disse nada, apenas me abraçou com força sem palavras. Esse foi o momento. Não a leitura, não o silêncio, mas esse abraço, terrete reconhecimento silencioso da pessoa que ainda pode se transformar em algo diferente. E nesse instante, não senti arrependimento. Uma semana se passou após a leitura da vontade e não ouvi uma palavra de Marissa.
Não é uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo uma linha fria de protesto através de Judite. Eu não fiquei surpreso. Ela sempre usava o silêncio como uma ferramenta, uma maneira de afirmar o controle sem sujar as mãos. Mas desta vez, não funcionou. Desta vez, seu silêncio parecia pequeno. Então, na tarde de sexta-feira, meu telefone zumbiu 6 vezes seguidas. 6 ligações perdidas, todas dela. Eu assisti a tela acender do outro lado da cozinha enquanto limpava o balcão. O nome Marissa brilhava em letras brancas afiadas, pulsando com urgência. Eu não peguei. Não é a primeira vez. Não o segundo. Nem mesmo quando ela mandou uma mensagem: precisamos conversar, por favor. Ela nunca usou a palavra por favor. Virei o telefone e deixei a tela ficar preta. Na manhã seguinte, fui para um pequeno jack de trilha e eu costumava caminhar antes de seu golpe. Foi sombreado por sicomoros e abriu para uma mirante modesta, onde você podia ver o rio escutando silenciosamente pelas colinas. Eu trouxe uma pequena garrafa térmica de café, um caderno e minha paz. Eu não me sentia tão fundamentado há anos. Quando cheguei em casa, havia um envelope grosso esperando na porta da frente, entregue à mão, sem postagem. Meu nome escrito na escrita precisa de Marissa. No interior, encontrei uma carta impressa, com 3 páginas de comprimento. Ela digitou. Todo o parágrafo foi fortemente redigido, como se fosse editado e reeditado. Ela estava tentando ter cuidado. A carta começou com uma defesa: eu não percebi o quão distante eu me tornava. Fiquei impressionado e talvez eu esperava muito de você sem pensar no que você precisava. Eu nunca quis fazer você se sentir descartado. Então veio a justificativa. Você sempre foi tão forte. Eu pensei que você não precisava de nada. Você estava lá, não importa o que. Eu assumi que você sempre seria. E, finalmente, o apelo. Eu não esperava ficar de fora. Fiquei chocado. Podemos falar? Acho que nós dois cometemos erros. Isso não parece certo. O que ela quis dizer, eu percebi, era que não ter controle não se sentia certo para ela, que meu silêncio havia interrompido um sistema em que ela vinha confiar. Um em que ela estabeleceu os termos e eu absorvi os custos. Dobrei a letra e a coloquei em uma gaveta ao lado da cópia legal da Nova Vontade. Eu não respondi. No mesmo fim de semana, recebi uma ligação do diretor do abrigo feminino, onde doei a maior parte das minhas joias. Senhorita Darrow, disse ela, sua voz grossa de gratidão. Suas peças levantaram mais de US$ 18.000 em nossa gala. Isso vai abrigar 3 mães e seus filhos por 6 meses. Sentei-me na minha cadeira, a mão tremendo um pouco. 3 mães, 6 meses de estabilidade, 3 vidas mudaram. Não porque deixei algo para trás, mas porque escolhi quem eleva. Isso foi justiça. Não vingança, nem punição, mas o legado é redirecionado para onde cresceria. Mais tarde naquela noite, enquanto eu observava o sol mergulhando atrás da cerca do vizinho, meu telefone zumbiu novamente. Desta vez, uma mensagem de Mark. Eu sei que as coisas estão tensas, mas eu só queria dizer que li a papelada de confiança. Você fez o certo por Eli. Se Marissa vê ou não, eu faço. Isso me surpreendeu. Mark sempre desempenhou o papel quieto. Apoio, distante, diplomático, mas isso parecia diferente, como reconhecimento, como respeito. Eu digitei uma resposta curta. Obrigado. Isso significa mais do que você sabe. Depois disso, não ouvi Marissa novamente. E estranhamente, tudo bem. Pela primeira vez, sua ausência não doeu. Isso deu espaço para outras coisas florescerem. Comecei o voluntariado uma vez por semana no centro de alfabetização. Eu me reconectei com um velho amigo da faculdade que me convidou para ficar com ela no Maine para uma reunião muito atrasada. E ele começou a me escrever cartas, não e-mails, não textos, cartas manuscritas reais. Ele me contou sobre um livro que ele gostava, sobre um poema que ele havia escrito na escola, sobre como ele sentiu falta da minha torrada francesa. Ele assinou a primeira letra: Te amo, vovó. Eu sempre vou. Essa foi a justiça final. Não é o que Marissa perdeu, mas o que eu ganhei.
Não é uma vitória no tribunal. Não é uma reviravolta digna de manchete. Apenas uma vida recuperada, um legado reimaginado, uma correção silenciosa em formação. Era uma tarde de terça-feira quando a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Eu estava no meio de aparar os arbustos de rosas, aquelas mesmas plantas teimosas que Jack plantou na primeira primavera que compramos a casa, e tínhamos lama nas minhas luvas e suor na testa. Imaginei que era um vizinho ou uma entrega, mas quando abri a porta, era Eli. Ele ficou lá, mochila pendurada por um ombro, o cabelo um pouco mais do que eu lembrava. Ele parecia mais velho, não apenas na idade, mas em algo mais profundo, algo em seus olhos, uma seriedade que não pertencia a uma criança de 10 anos. Oi, vovó, disse ele, macio e inseguro. Eu pisquei, atordoado. Eli, o que você é? Sua mãe sabe que você está aqui. Ele assentiu. Ela me deixou. Disse que eu poderia ficar até o fim de semana do fim de semana se estiver tudo bem com você. Eu afastei instintivamente. Claro, está tudo bem. Ele entrou como se nunca tivesse saído, chutando os sapatos no mesmo local ao lado do tapete onde eles sempre acabavam antes. Fechei a porta lentamente, sem saber se devo me sentir agradecido ou suspeito, ou ambos. Marissa ficou em silêncio há semanas desde a leitura da vontade, e agora de repente isso. Não parecia aleatório. Eu assisti ele entrando na sala de estar e sentar-se de pernas cruzadas no chão ao lado da antiga estante que eu havia reabastecido recentemente com livros infantis, por precaução. Ele puxou um para fora, sorrindo. Você ainda tem um monstro no final deste livro? Eu mantive todos os seus favoritos, eu disse, minha voz pegando na minha garganta. Nas próximas horas, deslizamos facilmente em ritmos antigos. Fizemos queijo grelhado com as crostas cortadas. Ele pediu para assistir a um antigo filme de animação que costumávamos rir juntos. Jogamos cartas e eu o deixei ganhar metade do tempo, talvez um pouco mais da metade. Quando perguntei se ele queria ligar para a mãe antes de dormir, ele balançou a cabeça. Ela disse para ligar se eu precisava, disse ele. Mas estou bem. Naquela noite, enquanto eu o enfiava na cama de hóspedes, agora feita com lençóis frescos e uma luz noturna suave, ele olhou para mim e disse: Mamãe está chorando muito ultimamente. Eu parei. Ela falou com você sobre o porquê? Ele assentiu. Ela disse que estragou tudo, que você está bravo com ela. Ajoelhei-me ao lado da cama e alisei o cobertor sobre o peito. Não estou bravo com ela, Eli. Estou triste e cansada. Às vezes, os adultos esquecem como dizer o que sentem, e às vezes eles dizem coisas que não podem recuperar. Ele ficou quieto um momento antes de perguntar: Você ainda a ama? A pergunta era simples. A resposta não foi, mas eu assenti. Eu sim. Sempre o farei. Mas o amor nem sempre significa que as coisas voltam para o jeito que eram. Ele não disse nada, mas estendeu a mão e apertou minha mão. Eu beijei sua testa e saí à luz. Na manhã seguinte, encontrei uma nota deslizada sob a porta da frente. Era de Marissa. Eu não sabia como dizer essa cara a cara. Não estou pedindo que tudo voltasse ao jeito que era. Eu queria que ele o visse. Eu queria que ele sentisse o que esqueci de apreciar. Sei que não mereço perdão. Mas espero que, com o tempo, você me deixe tentar novamente. Eu li a nota 3 vezes antes de configurá-la no balcão. Eu não chorei. Eu não me senti justificado. Eu apenas me senti calmo. Mais tarde naquele dia, Eli e eu fizemos biscoitos juntos. Ele quebrou os ovos com muita força e pegou pedaços de casca na massa, e eu fingi não notar. Ele perguntou se poderia voltar no próximo fim de semana e eu disse que sim. Quando Marissa parou no domingo à noite, ela não saiu do carro. Eli me abraçou com força, depois correu em sua direção. Ela acenou de trás do para-brisa, uma pequena onda cautelosa. Eu o devolvi com um aceno de cabeça. Nós não falamos. Não houve desculpas dramáticas, nenhum abraço de filme, apenas duas mulheres, uma dentro de uma casa e outra dentro de um carro com anos de história entre elas e nenhum mapa claro para o que veio a seguir. Mas tudo bem. Eu não precisava que ela consertasse tudo.
Eu não precisava de um pedido de desculpas envolvido em lágrimas e promessas. O que eu precisava, o que finalmente tive, foi a paz e um tipo tranquilo de força que não dependia da aprovação de ninguém. Ela quebrou algo em mim uma vez, mas eu a reconstruí, tijolo por tijolos tranquilos. Era o início da primavera quando eu estava no meu jardim do quintal, podando as rosas que haviam chegado ao inverno. O ar estava macio, cheio do perfume da terra úmida e do zumbido fraco das abelhas que retornam ao seu trabalho. Eu usava um chapéu de palha que Jack havia me comprado anos atrás em um mercado de agricultores, e minhas luvas estavam manchadas com a memória de cada estação de crescimento que havia chegado antes. Prendi uma única rosa, rosa pálido, bordas levemente enroladas e a segurei na minha mão apenas o tempo suficiente para admirar o quão teimoso e bonito poderia ser depois de sobreviver a tanto frio. Essa flor parecia eu. A vida não havia retornado ao que era antes. Mas eu parei de tentar curvar o tempo para trás. Eu não queria mais o passado. Eu queria o que era real, o que foi fundamentado, o que foi conquistado. Eu havia criado novas rotinas, pequenas, mas sagradas. As manhãs de domingo foram passadas caminhando para a padaria da esquina para um rolo de canela e café. As quartas-feiras eram para a aula de aquarela. Sextas-feiras, me ofereci no centro de alfabetização, ajudando as mulheres a encontrar confiança em suas próprias vozes. Mulheres que, como eu, já foram informadas de que eram demais ou não o suficiente. Minha casa também mudou. A sala de estar não mantinha mais relíquias de obrigação. Eu havia substituído as fotos emolduradas de 4 sorrisos por obras de arte que eu me pintei. Desajeitado, talvez, mas o meu. O sofá tinha uma nova capa, as paredes uma camada fresca de verde macio. O quarto de hóspedes foi transformado em um estúdio e, na mesa, estava uma pasta rotulada, simplesmente letras para mim. Dentro, havia páginas que escrevi nos últimos meses, não entradas de diário, não cartas para Marissa ou Eli, mas cartas à mulher que eu havia me tornei. Às vezes eu escrevo como se eu estivesse conversando com meu eu mais jovem, lembrando que ela fez o melhor que podia. Outras vezes, escrevi para a mulher que esperava ser daqui a 10 anos. Aquele que não encolheria apenas para manter a paz. Não restava amargura. Isso me surpreendeu mais do que tudo. Eu tinha previsto para carregar uma pequena faísca de fúria, uma pequena chama de mágoa que eu poderia ficar escondida no meu peito apenas para mim. Mas ele se foi, substituído por algo mais calmo e mais robusto. Aceitação. Marissa não havia tentado me ver novamente depois de deixar Eli naquele fim de semana, mas ela havia escrito uma breve nota através de Judith. Nele, ela admitiu sua arrogância, seu fracasso em ouvir e a maneira como me considerou garantida. Ela não pediu perdão, não diretamente, mas disse que estava trabalhando para si mesma. Isso significava mais do que eu pensava. Não respondi, não porque estava fechando a porta, mas porque não queria apressar as coisas. A reconstrução de um relacionamento é como cuidar de um jardim frágil. Suas intenções não são boas quando você entra. Você leva seu tempo. Você pode deixá-lo se desenvolver por sua própria taxa ou não. Na semana passada, Eli me enviou outra carta. Ele me informou sobre um projeto de patrimônio da família na escola. Ele perguntou se eu estaria interessado em fazer uma entrevista. Eu respondi convidando-o no sábado para que pudéssemos conversar e assar biscoitos. Isso foi suficiente. Eu pensei em Legacy enquanto estava no jardim. O tipo que reside na maneira como o rosto de alguém suaviza quando pensa em você, não é o tipo legal, não do tipo gravado em lápides ou escritos em vontades. O tipo que está enterrado em histórias faladas nas mesas de jantar e incorporado às receitas da família. O tipo que é sentido no poder silencioso de se escolher, mesmo quando é difícil. Coloquei a rosa em um pequeno vaso na janela da minha cozinha. Tudo não combinou. O vaso era velho, ligeiramente lascado, entregue da minha mãe, mas segurava a flor bem. Às vezes é tudo o que precisamos. Uma pequena distância, algo substancial e a decisão de florescer novamente. De qualquer forma, desliguei a luz da varanda, fechei a porta da frente e fiz uma xícara de chá. Sentei-me pela janela com a rosa, observando o último sol da noite se esticar por muito tempo no quintal. Tudo foi suavemente tocado pela luz sem consentimento. Eu percebi naquele momento de quietude e perfeição que havia feito mais do que simplesmente apagar o nome de uma página.
Eu havia recuperado minha vida em silêncio, plenamente. Afinal,